meu nome é Fabiana, eu sou estudante de Filosofia na Universidade de Brasília, eu sou orientada pela professora Maria Cecília, do Departamento de Filosofia, e vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. Bom, o título do meu trabalho é Os Direitos Humanos sob a Análise da Política como Liberdade em Hannah Arendt. O objetivo da minha pesquisa é basicamente examinar a relação entre as ideias de Hannah Arendt e as discussões a respeito da ideia de direitos humanos, ou seja, as discussões a respeito dos debates sobre o valor da dignidade humana, só que com base em uma análise de um dos sentidos de política desenvolvido por Hannah Arendt, que é o sentido da política como liberdade. Até porque, para ela, a liberdade só consegue ser exercida em companhia de outros sujeitos que são agentes políticos por natureza. Então, para a gente fazer essa análise, foi necessário investigar o significado que a Hannah Arendt deu à política, à sua concepção de política, né? Até mesmo para poder explicar como ocorre a garantia desses direitos essenciais. E isso só é possível quando a gente considera a sua problematização em relação à sua crítica à abstração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foram aqueles direitos proclamados lá no século XVIII. Além disso, a gente volta o nosso olhar para algumas questões atuais em que as problemáticas elas podem ser relacionadas à discussão apresentada pela Hannah Arendt. Porque, por exemplo, é muito visível que o crescimento da quantidade de campos de refugiados que ocorreu nos últimos anos, acarretando vários conflitos nos países de refúgio e tudo mais, tem uma íntima ligação com o diagnóstico levantado nas obras da Hannah Arendt. Então, a minha pesquisa ela conecta a análise filosófica arendtiana a um dos casos que ganhou bastante repercussão há pouco tempo, que foi o caso da destruição e do crescimento e da consequente destruição do campo de refugiados de Calais, na França. Então, a minha pesquisa também procura compreender melhor as origens e o alcance do atual documento que visa a proteção universal dos nossos direitos mais básicos. E o meu trabalho foi importante para a gente entender o significado e o papel da cidadania na vida de cada indivíduo. Até porque a nacionalidade ela aparece como um pressuposto para a garantia desses direitos humanos como um princípio substantivo, uma vez que as qualidades substanciais, ou seja, o valor e as características únicas que fazem do ser humano um sujeito incluído no espaço público compartilhado por outros sujeitos, elas só são asseguradas quando o indivíduo consegue exercer seu estatuto político. Então, a possibilidade de ser visto e ouvido pelos outros como um semelhante depende desse alcance do sujeito a esse espaço público comum. Então, a minha pesquisa ela consistiu em um estudo filosófico com o intuito de examinar o que foi pensado por Hannah Arendt em torno das ideias de direitos humanos, e para isso foi necessário explicar como a autora abordou aquela questão da abstração dos direitos do homem e do cidadão do século XVIII, sendo fundamental mostrar, por exemplo, um fenômeno percebido por ela nas suas obras, que é o ponto de ruptura entre nação e Estado. E foi preciso explicar também, aliás, mostrar qual é a relação entre a noção de política como liberdade e os direitos humanos. Então a gente pode dizer que o meu estudo passou pelos seguintes pontos para atingir esses objetivos, que foi, primeiro, uma análise da crítica da Hannah Arendt àqueles direitos do século XVIII, ou seja, os direitos do homem e do cidadão, para a gente poder entender a contribuição da autora à noção de direitos humanos. Segundo, uma explicação de como ocorreu a ruptura entre nação e Estado que resultou nos regimes totalitários do século XX. Terceiro, a relação entre a concepção de política como liberdade e os direitos humanos. E quarto, e o último ponto, é o arcabouço teórico arendtiano e sua relação com a questão do campo de refugiados de Calais, na França. Eu acho que é basicamente isso. Obrigada pela atenção.